Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. O Angileri voltou à pauta, sim. Tinha esfriado, o Getafe não queria emprestar num primeiro momento, o valor estava muito alto, mas aí o Corinthians conseguiu entrar num modelo de negócio de sim, um empréstimo até o fim de 25 com opção de compra. E, portanto, o Fabrício Angileri, lateral argentino, de 30 anos, ex-River Plate, atualmente no Getafe, ele não joga há algum tempo, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? São 9 meses que ele não atua. Então não vinha atuando lá no Getafe, mas é um jogador que já deu mostras de muita qualidade e competência quando esteve no River e um cara bem conhecido de Ramon e Emiliano Dias. Então por isso ele foi indicado e é um cara que chega com o currículo para ser titular. Resta saber se essa condição física dele vai ser resolvida na sequência, né? Ou se o Corinthians vai ter que esperar algum tempo ainda para colocá-lo em campo. O fato é que ele, nessa segunda-feira, realizou exames médicos. O Corinthians aguarda o resultado desses exames, né? Até por conta disso, por essa precaução de um cara que não atua há algum tempo, para fazer o anúncio oficial. Dando tudo certo, pode ser anunciado, inclusive, nessa terça-feira e tem que ser registrado até sexta-feira, dia 28, que é a data limite do fechamento da janela brasileira para contratações, né? O que indica também um pouquíssimo tempo para que o Corinthians possa anunciar outros reforços. Estamos falando do primeiro reforço do ano e aparentemente o último, né? A menos que haja uma oportunidade de mercado para até sexta-feira o Corinthians anunciar. Se não, só na metade do ano. Curioso a gente falar que esse primeiro reforço, né, essa necessidade imediata, ela vem de um lateral esquerdo. Porque o Corinthians, até onde a gente sabia, tinha 3 à disposição. E me parece que não. E me parece que alguém vai sobrar. Não sei se é o Matheus Bidu, que vem jogando horrendamente esse começo de ano. Não sei se é o Hugo, que virou titular muito por uma falta de opção. Ou o Diego Palacios, que de novo não foi relacionado. E a explicação do Emiliano, ela não convence, né? O Rodrigo Vessoni faz a pergunta e ele fala, poxa, mas vocês perguntam de quem não tá aqui? Sim, porque quem não tá sendo notícia também. O jogador ele simplesmente não joga. E ele fala que hoje temos Hugo e Bidu e que ele está fisicamente muito atrás dos outros. A gente sabe que ele ficou muito tempo parado, mas assim, não faz muito sentido, na medida em que ele não recebe chances para jogar. Então, essa falta de condicionamento físico, ela está sendo demonstrada nos treinos, foi uma explicação muito evasiva, vazia, assim, não trouxe muitos elementos. E sem isso a gente começa a especular tudo, né? De que tem algum problema, que a gente não sabe, enfim. O fato é que ele foi contratado como, teoricamente, para ser titular e simplesmente não joga. E diz muito quando o Corinthians vai ao mercado e busca mais um lateral esquerdo. Que precisava, tá? Porque quando a gente coloca Hugo e Matheus Bidu, realmente o Palacios eu nem estou contando, então faltava uma afirmação na lateral esquerda. Imagino que seja o Angileri. Vai faltar na direita também, vai faltar um zagueiro, vão faltar atacantes, mas aparentemente o Corinthians não vai em busca, não vai conseguir contratar até sexta-feira. Então fica no Angileri. Sobre isso, a gente tem outras notícias também, como o Pedro Raul, anunciado no Ceará e confirmado aí, né, com empréstimo até o final do ano, o Corinthians pagando uma parte, libera um pouquinho a folha, libera outras opções no elenco, né, mas me parece que Héctor Hernandes não será essa opção, né? Ele vem recebendo mais chances, mas, cara, não toca na bola, não se envolve com o jogo, não participa. Tá difícil da gente entender e até analisar o Héctor Hernandes, da possibilidade que ele tem dentro do time, né? Porque realmente não acontece, é impressionante. Enquanto que tem outros garotos da base aí que a gente está esperando mais também para terem oportunidades. Enfim, a entrevista do Emiliano e do Ramon, mais do Emiliano, né? O Emiliano fala muito mais do que o Ramon, ele fala mais um portunhol, ele entende mais as perguntas, o Ramon fica meio ali, né? De vez em quando ele fala uma coisa ou outra. Ela foi muito boa, porque especialmente quando houve cobranças em relação ao desempenho do time, apesar da campanha boa no Paulista, mas o Corinthians vem de 3 empates, né? Ou seja, vem numa oscilação justamente às vésperas de um momento muito decisivo, e é natural que essa cobrança aconteça, especialmente depois daquele jogo na Venezuela. O Emiliano trouxe à tona aquilo que o Mateuzinho já tinha falado no Podpah, que a gente já tinha de informação aqui, de que ninguém gostou do que aconteceu. De que aquele jogo foi vergonhoso, sim, pela maneira como ele se desenrolou, com a displicência dos atletas, muitos toques de calcanhar, com o Corinthians dando sopa pro azar e daqui a pouco podendo até perder. E que isso foi dito no vestiário.
de que, ó, demos sorte que não perdemos, que ainda temos a chance de vencer na nossa casa. E que os jogadores se cobraram como nunca aconteceu, que foi a semana mais dura desde que eles chegaram ali. De que todo mundo se cobrou, de que os próprios jogadores sabem que precisam dar essa resposta, de que ninguém ficou feliz ou satisfeito com o que aconteceu, de que aquilo ali não é o Corinthians, eles entendem isso. Então, me pareceu muito claro, muito cristalino, né, que eles perceberam o erro. E eu acho que o primeiro passo para você corrigir um erro é você identificar o que está acontecendo. Não, realmente eu errei. Quando você desconsidera, não, tá tudo bem, tá tudo certo, isso é do jogo, faz parte, a tua tendência é errar de novo. Quando você percebe, quando você aponta e tipo assim, não, aqui eu fui mal. Opa, a tendência é que você não faça de novo. Que você possa cometer outros erros, mas não os mesmos, né? É meio filosófico aqui, mas só para vocês entenderem. Tenho certeza que os jogadores vão entrar na quarta-feira para dar essa resposta. O time é muito inferior tecnicamente ao Corinthians, o time venezuelano. Os caras vão chegar tirando foto da Neoquímica Arena, provavelmente foto com o Memphis Depay depois do jogo e com outros jogadores do Corinthians. Vão estar deslumbrados com a estrutura do Corinthians, com a torcida, com o palco, com a oportunidade de vida que eles estão tendo de jogar esse jogo. Mas assim, isso indica também que o Corinthians jamais pode abrir a hipótese da possibilidade de não se classificar. E para isso precisa vencer e vencer bem. O que mais me acalma nesse momento é que internamente todos eles sabem disso. E aí, quarta-feira, o bicho vai pegar. E a Fiel tenho certeza que fará a sua parte e é por isso que os caras vão ter que fazer a sua também. Só que aí tem um detalhe. Tá confirmado também o dia e o horário da partida de quartas de final, né, jogo único, contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista, que vai ser no fim de semana subsequente. No próximo final de semana, no caso. E na outra semana, o Corinthians avançando da UCV, e imaginamos que sim, o Corinthians vai encarar um equatoriano, seja o Barcelona de Guayaquil ou o El Nacional, em solo equatoriano, primeiro jogo fora. Pois bem, o jogo do Paulista, que poderia ser sábado, ficou para o domingo. Se fosse no sábado, teria menos tempo entre o jogo de quarta e o jogo de sábado, né? Teria 2 dias ali, quinta e sexta, de preparação para o jogo contra o Mirassol. Seria um prejuízo? Seria. Porque a gente não sabe o nível do desgaste nesse jogo na quarta-feira, né? Pode ser que seja uma barbada. Pode ser que esteja resolvido no primeiro tempo com 3-0. E aí ele possa tirar os caras, descansar. Pode ser que não. Pode ser que o Corinthians se atrapalhe. A gente torce que não e espera que não. E aí, sendo no sábado, o Corinthians teria mais um dia, domingo, para viajar na segunda para o Equador, depois terça, treinar em solo equatoriano, na quarta fazer o jogo. Agora não. Agora com o jogo no domingo às 6h30 da tarde, diante do Mirassol, o Corinthians joga na quarta, tem quinta, sexta, sábado, joga domingo, quartas de final do Paulista, na segunda já viaja para o Equador, na terça treina lá e na quarta encara mais um confronto de pré-libertadores. Olha que loucura. Depois tem semifinal no outro final de semana. E aí na outra semana o jogo da volta para poder avançar a fase de grupos. Essa é a maratona do Corinthians nos próximos dias. Que loucura, hein? E aí, nesse jogo de quarta-feira, tamanha necessidade e também o entendimento da diferença técnica entre os dois, que o Corinthians pode utilizar uma escalação um pouco diferente da que ele vem utilizando desde o início do ano. Na verdade, desde o ano passado, né? Que é o losango com 3 jogadores no meio e um meio-campista na ponta do losango, né, o Rodrigo Garro, que é aquele... acho que está virado aqui, né? Eu estou com a mesa tática aqui, mas, bom, você sabe, o time do Corinthians meio que decora, assim, né? Eu até boto o Garro na ponta do losango. Alguns números eu consigo respeitar aqui, né? O Garro com a 8, o Yuri com a 9, o Memphis com a 10. Aí aqui ele tinha normalmente, né? O Ranielli, o Carrilho e na verdade, né, o Martínez aqui, ele jogou assim, né? Martínez, Carrilho e Ranielli. O Ranielli machucou. Com o Ranielli machucado, no último jogo contra o Guarani, ele já mudou o sistema. E aí, o que pode acontecer? Quando o teu adversário é mais frágil, o Corinthians vai ter a bola, joga em casa, não tem por que ter 4 jogadores no meio e apenas 2 atacantes. Você pode ter uma formação muito mais ofensiva. E a ideia é justamente essa. Sem a figura do Ranielli, vamos fazer aqui o Garro segue aqui na ponta do losango, mas aí eu vou jogar aqui o Thales Magno
O Memphis e o Yuri ficam se alternando, né? Mas aí você pode jogar o Thales Magno aqui, aí você faz Thales, Memphis e Yuri. O Garro segue por aqui, e aí dois volantes, dois meio-campistas meio que alinhados aqui, com o José Martínez pela direita, onde ele vai muito bem, inclusive atacando o espaço, mas também ele pode voltar e ser um primeiro, com o André Carrilho, que também é um construtor, mas é um marcador. Então, eu não imagino que a UCV vai dar muito trabalho na marcação ao Corinthians, que tem sofrido defensivamente, é verdade. Mas a ideia de ter Martínez e Carrilho aqui ocupando esse setor, Garro na armação, 3 atacantes, aqui o Hugo provavelmente, que é o titular, né? O Mateuzinho na direita, o André Ramalho e o Choca, né? O André até é o 5, né? O 5 que ele tá usando, enfim. E o Hugo Souza no gol. Esse deve ser o time. Eu acho uma boa ideia na medida em que o Corinthians tem condições de passar por cima, enfim. E sobre o Memphis ainda, o Ronald Koeman, né, o técnico holandês da seleção da Holanda, teve no jogo contra o Guarani. O Memphis entrou só no segundo tempo, né? Ele foi convidado pelo Corinthians para assistir jogos na Neoquímica Arena e também para observar de perto o Memphis Depay, que não vem sendo convocado, mas que tem esse sonho de voltar à seleção e se tornar o maior artilheiro da seleção do seu país. Ele está 4 gols de fazer isso, de passar o Van Persie. Ele tem 46 gols, o Van Persie tem 50. O Koeman teve no CT, Joaquim Grava, nessa segunda-feira, acompanhou de perto o Memphis, conversou lá com o Fabinho, com a comissão técnica e tal, e vai estar na quarta-feira também para observar o jogo contra o time da Venezuela. Então, aí o Memphis Depay sim vai começar como titular e aí o técnico vai poder observá-lo mais. São algumas das informações, né, nesse dia recheado até de segunda-feira, com muita coisa acontecendo, né, com a data do jogo contra o Mirassol, com a projeção da maratona de jogos daqui para frente, com o Fabrício Angileri chegando, com janela de transferências fechando, muita coisa acontecendo aí, com uma cobrança muito forte para que a resposta venha na quarta-feira. Precisa jogar mais, precisa ganhar bem e avançar. Aí sim a gente começa a entender que o Corinthians está avançando casas, né, no seu passo a passo para chegar até a fase de grupos da Libertadores.